Fala pessoal, então estamos aí começando mais um vídeo falando sobre agora diluição de soluções, né? Parte de Físico-Química 1. É, Físico-Química 1 ela vai abranger mais ali as soluções, unidades de concentração. Então, tipo assim, é extremamente importante que a pessoa que trabalha num laboratório ela tenha um conhecimento amplo sobre essa parte de diluição de solução e preparação de solução, né? Então, quando se fala ali, né, de pesar o soluto para ver, porque isso é comumente utilizado no laboratório. E você tem que ter ali as suas soluções preparadas em determinadas concentrações padronizadas. Então você tem que ter ali um controle de qualidade muito alto. Então você tem que saber direitinho essa parte de diluição das soluções, né? E vamos trabalhar com ela hoje aqui no nosso vídeo. Então, primeiro eu peguei aqui um caso, né, para a gente poder analisar, para a gente poder começar a ter umas ideias, né, sobre essa parte de diluição, né? Então, né, primeira coisa que acontece nesse caso aqui, né, o técnico ele vai lá e pesa 40 gramas de soda cáustica, né, hidróxido de sódio, né, a massa molar do hidróxido de sódio, por sinal, é 40 gramas por mol, ou seja, a cada 1 mol nós temos 40 gramas. Se eu tenho 40 gramas, eu tenho 1 mol. Então eu já sei que esse técnico ele pesou ali 1 mol, né? 1 mol ele pesou ali do meu soluto, imaginando, né, que o meu soluto ele tenha 100% de pureza, né? Isso é praticamente impossível, mas vamos trabalhar com essas condições. Depois disso, né, ele pegou ali o soluto pesado e adicionou, né, o soluto que ele já pesou a 50 ml de água, né? É interessante que eu não coloquei ali que ele pesou o soluto e depois adicionou a água, porque a gente está trabalhando com uma base forte. E é sempre importante lembrar que quando eu tenho um ácido ou base forte, eu nunca coloco a água nesse ácido ou nessa base, eu sempre coloco o ácido ou a base na água, porque essa dissolução é uma reação exotérmica. Então eu preciso de água ali para poder controlar a minha temperatura, né, e a concentração ali das primeiras moléculas ali, né, em torno do meu soluto. Então coloco, né, o soluto na água, faço ali a dissolução e transfiro para um balão volumétrico de 100 ml, né? Se eu já sei, né, a quantidade de soluto que eu tenho, né, e já sei o volume, eu posso calcular a concentração molar, né, dessa solução aqui. Então vamos lá, né? Concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume da solução. O número de mols ali a gente já descobriu que é 1 mol. E o volume da solução, 100 ml, 0,1 litro, né? Sempre trabalhando com litro. 1 dividido para 0,1 vai dar 10. 10 mol por litro. Perfeito. Agora, já tenho essa solução pronta. Aí depois eu pego, transfiro ela para um outro balão volumétrico de 200 ml e completo com a água até a marca da calibração, né? Ajusto o menisco na marca da calibração. A gente já tem uma outra solução, né, com o dobro do volume. Se eu tenho o dobro do volume, eu tenho a metade da concentração, né? Acho que tá meio que intrínseco isso, né? A gente já tem que saber que se tem uma concentração, se tem uma solução 10 mol por litro de 100 ml, se eu pego ela e coloco mais 100 ml de água, ela vai ter ali a metade da sua concentração, né? Então eu tenho ali 5 mol por litro. Agora vem a pergunta: quanto de massa do soluto eu tenho aqui? Né? Quanto de massa? Melhor perguntando, né? Vou até trocar aqui. Massa do soluto, não. Números de mols de soluto que eu tenho aqui. 1 mol.
certo? Quantos mols de soluto que eu tenho nessa solução aqui final? Essa é a pergunta que vai ser base para a gente conseguir entender a diluição da solução. Por quê? Se no começo eu tenho mol e eu só coloquei água, e eu estou falando mol de soluto, né, da minha soda cáustica. Eu coloquei só água depois desse processo. Não coloquei mais soda cáustica e nem tirei soda cáustica da minha solução, né, hidróxido de sódio. Então, o meu número de mols vai ficar igual no final. Então, quando a gente for trabalhar com diluição de solução, a gente tem que saber que a mesma quantidade de soluto que eu coloquei no começo vai ser a mesma quantidade de soluto da minha solução final, tá? Então, isso é extremamente importante a gente entender para quando a gente for trabalhar ali com as equações, né? Que é isso, a nossa próxima parte, que é trabalhando com as equações. Então, a gente sabe o que? Que concentração molar, né? Até escrevi no outro slide, é o número de mols dividido pelo volume. Show? Então, eu sei que o volume que está dividindo aqui embaixo, ele pode passar para esse lado multiplicando, né? Então, eu sei que o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. Show? Né? Tá aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Eu só troquei ali, inverti o lugar do N para ficar mais bonitinho a nossa equação. A mesma coisa pode ser com concentração comum, que é igual a massa sobre o volume, né? Vou até fazer uma setinha aqui para a gente não se perder. Passa isso daqui para cá multiplicando, né? Então, a massa do soluto, quando eu estou falando de soluto, eu sempre tenho que colocar um umzinho aqui embaixo, né? Quando eu falo da solução em geral, aí eu não preciso colocar, né? É igual a concentração comum vezes o volume da solução. Mesma coisa para título. Título em massa. Massa. É igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ou seja, tá aqui dividindo, passa para lá multiplicando. A massa do soluto é igual ao título, né, em massa, vezes a massa da solução. Tá? Então, isso é extremamente importante, né, da gente entender para quando a gente for trabalhar com essas diluições, porque a gente vai ter que pensar, né, de uma forma. Qual a forma que a gente tem que pensar? Que no começo eu tenho 1 mol. No final eu tenho 1 mol. Ou seja, a minha massa, né, a minha quantidade, vou chamar aqui quantidade inicial vai ser igual à minha quantidade final. Quantidade de quê? Quantidade de soluto, né? Então aqui eu tenho 1 mol no começo e 1 mol no final. Aqui eu tenho uma quantidade inicial que vai ser igual à quantidade final. Isso é importante a gente saber, né? Vou escrever aqui de novo. Então, né, recapitulando. A minha quantidade de soluto, né? Isso daqui serve para soluto. Minha quantidade de soluto inicial é a mesma quantidade de soluto final. Então, no começo aqui eu tinha 1 mol e no final eu também tenho 1 mol, tá? Só que aí a gente já sabe que o quê? Vamos supor aqui, vamos pegar aqui o nosso caso aqui, esse daqui, a gente está trabalhando com concentração molar. A gente sabe que o número de mols é igual, aqui ó, essa formulazinha que a gente preparou aqui. O número de mols é igual a concentração molar, vezes o volume. Então, se eu sei isso, eu posso dizer que a minha quantidade, né, quantidade absoluta, que no caso é número de mols,
minha quantidade no começo, que eu vou chamar de IN, é minha quantidade final. Então, eu posso igualar essas duas variáveis. Só que essa variável aqui, que é o número de mols, é a mesma coisa que a concentração vezes o volume. Então, eu posso substituir esse valor aqui de N por concentração vezes o volume. Então, ali, ó, minha concentração inicial vezes o volume que eu tenho no começo, inicial, né? É igual a... Isso aqui também é o número de mols, eu também posso substituir por isso daqui. Então, vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Show? Então, a gente tem que ter isso em mente, que o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Se no começo eu tenho um número de mols e no final eu tenho o mesmo número de mols, a concentração vezes o volume do começo vai ter que ser a mesma coisa que a concentração vezes o volume do final. E vamos testar isso no nosso caso aqui. Vou até apagar aqui esse pedacinho aqui de baixo para a gente conseguir fazer aqui. Vou fazer de outra cor. Vou pegar um verde aqui. Então, a gente sabe, né, que... Vou anotar aqui em cima. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial. No nosso caso aqui, qual é? 10 mol por litro. Então, 10 vezes meu volume inicial. Meu volume inicial aqui a gente já teve aqui 0,1 litro, tá? Você não precisa nesse momento passar tudo para litro ou passar tudo para ml. Você pode colocar a sua concentração em mol por litro e o seu volume em ml. A única coisa que você não pode fazer é colocar o volume no começo em ml e o volume no final em litro, né? Porque se você está trabalhando com volumes, né? Se o volume no começo e o volume no final, eles têm que ter a mesma unidade, senão a conta vai dar errado. Então vou colocar aqui 100 ml. 100 ml. Vou explicar já já porque que a gente pode colocar ali o ml e a concentração em mol por litro e o volume em ml. É igual, né, a minha concentração no final, que eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Qual é a concentração no final? Vezes o volume no final, que a gente já sabe aqui que é os 200 ml. Ó, até coloquei litro. Mililitro. Então, para a gente poder isolar isso daqui, né, o M charmoso, minha concentração, eu tenho que passar o que está multiplicando para cá, para o outro lado dividindo, né? Então, 10 vezes 100 ml dividido para 200 ml vai ser igual ao M charmoso, a minha concentração, né? Então, ó, corta aqui os dois zeros, posso cortar os dois zeros, e aqui que entra o porquê de eu poder colocar o meu volume em ml, porque eu tenho ml em cima e ml embaixo, né? ml dividido para ml, então ali o meu volume vai ter que dar em ml, né? No caso, minha concentração vai ter que dar em litro, perdão. Minha concentração, já que eu cortei ml com ml, a única unidade que sobrou aqui é mol por litro. Mol por litro. E essa unidade aqui que sobrou que vai ter que ser a mesma unidade do meu resultado, já que eu cortei um em cima e um embaixo, né? Então, 10 vezes 1 vai dar 10. Dividido para 2 é igual a 5.
5 Q, unidade que sobrou, mol por litro. Perfeito. Tá, mas e se eu quiser passar para litro? Não tem problema. Vamos fazer também. 10 mol por litro vezes, eram 100 ml no começo e 200 ml no final, né? Então vai dar 0,1 é igual ao M charmoso vezes 0,2. Passo para cá, que está multiplicando, passo para lá dividindo. Primeiro 10 vezes 0,1 vai dar... 10 vezes 0,1 vai dar 1. 1 dividido para 0,2, que vai dar 5 também. Faça na calculadora, veja se está certo suas contas, né? Vou até verificar aqui. 1 dividido para 0,2 dá 5. Perfeito. Então, bora fazer exercício, né? Vamos fazer esse exercício aí. Sugiro que você tente primeiro tentar fazê-lo e depois a gente corrige juntos, perdão. Então, ele diz, né, que 100 gramas de uma solução de certo sal tem a concentração de 30% em massa. A massa de água necessária para diluí-la a 20% em massa é... Então, primeira coisa, trabalhando em porcentagem em massa. Porcentagem em massa é título, gente. Título, tá? Então, título em porcentagem, nós sabemos que é a mesma coisa que o título vezes 100. Show? Então, se aqui eu tô te dando um título, né? Porcentagem inicial, título inicial, vou chamar de título 0, tá? 30%, então 30% no caso é 0,3. Título é um valor adimensional, né? Ele não tem uma unidade para título, então a gente deixa realmente só 0,3. Ele te dá a massa, né, da solução, chamar de massa zero também, que é a massa no começo, que é de 100 gramas. Então vou colocar aqui 100 gramas. Ele também te dá o título desejado no final, então título no final, TF, que é igual a 0,2, né? Então, também é uma unidade adimensional, né? Título. E então, vai ficar 0,2 mesmo. Então, a gente pode fazer, né, aquele negócio de igualar a massa do soluto. Igualando a massa do soluto, eu sei que o título no começo vezes a massa da solução no começo é igual ao título no final vezes a massa da solução no final. Então, meu título no começo é igual a 0,3 vezes 100, que é a minha massa da solução no começo. Título no final vai ser 0,2 vezes o valor que eu quero descobrir, que é a minha massa final. Qual que vai ser a massa da minha solução no final? Então, vamos lá, né? Trabalhando com essa equação, a gente tem que 0,3 vezes 100 dividido para 0,2 é igual a minha massa no final, massa da minha solução. Então, desenvolvendo essa equação, nós temos que multiplicar, né? 0,3 por 100, que vai dar 30. Pasmem. 0,3 vezes 100 dá 30. Ó, até escrevi um zero a mais. 30. Dividido para 0,2, que vai ser igual a 150. 150 o que? A massa, então é 150 gramas. Show? Então, né, você
Olha aqui 150 gramas e já vai lá marcar a letra E, mas errado, não é letra E. O que acontece nessa questão? Ele pede a massa de água necessária. Ele aqui dá a massa da solução. Então, se eu sei, né, que a minha solução no começo, né, a massa da minha solução no final vai ser igual a massa da minha solução no começo mais uma quantidade X, né, uma massa X de água. Ele quer saber a massa de água. Então, a massa da minha solução no final é 150. Perdão. 150. A massa da minha solução no começo é igual a 100 mais a massa de H2O. Trabalhando matematicamente com essa equação, nós temos que passar isso aqui para cá com o sinal invertido, que vai dar 150. Eita, cismei com 100. 150 menos 100, que é igual a 50 gramas de água. O resultado da questão é esse daqui. Então, a alternativa B, alternativa correta. Agora um exercício aqui, né, sobre diluição, né, com a concentração molar, né, que eu tenho aqui mol por litro. Então, vamos lá fazer. Um químico necessita usar 50 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio a 0,2 mol por litro. No estoque está disponível apenas um frasco contendo uma solução de hidróxido de sódio aquoso a 2 mol por litro. Qual o volume de água que deve ser adicionado para que eu tenha a solução desejada? Ou seja, 50 ml é o valor que eu quero, né? A minha solução desejada. Então, eu já sei, né, que o volume final é igual a 50 ml. Minha molaridade no final tem que ser igual a 0,2 também. Então, eu já sei molaridade final igual a 0,2. Eu sei que no meu frasco, né, que eu tenho lá no laboratório guardado, ele tem uma solução de molaridade igual a 2 mol por litro, né? Vou até colocar aqui mol por litro. Ou também 2 molar, né? É a mesma coisa, ser molar ou mol por litro. Então, a minha concentração que eu tenho guardada vai ser 2 mol por litro. E essa concentração que eu tenho guardada que vai ser a que eu vou tirar, o soluto para poder fazer a solução. Se eu vou tirar o soluto dali, então aquilo dali é o inicial. Então, eu vou colocar aqui 0 também. Então, a gente quer descobrir o que? O volume final. Qual o volume que eu tenho que ter no final das contas? Então, vamos multiplicar, né, os finais pelos finais e os iniciais pelos iniciais. Aqui, inclusive, qual o volume que eu tenho que ter no começo? Qual o volume que eu tenho que tirar dessa solução de 2 mol por litro? Perdão. Então, 50 vezes 0,2 é igual a 2V, tá? Isolando V, V é igual a 50 vezes 0,2 dividido para 2. Continuando, volume final, né? Aliás, meu volume inicial, perdão. Vou até colocar um zerinho aqui para a gente identificar. Meu volume inicial tem que ser 5 ml. Show. Mas não tem ali 5 ml. Aí a gente entra na mesma questão do nosso exercício número 1, que ele quer saber o volume de água, não o volume da solução inicial. Então, a gente sabe, né, que o volume final ele vai ter que ser a mesma coisa que o volume inicial, mais o volume de água que eu vou adicionar. Meu volume final é 50 ml. Opa. 50 ml. Meu volume inicial
eu já descobri, vai ter que ser 5 ml, mais um volume de água qualquer. Qualquer não, que a gente vai descobrir agora. O 5 ele está aqui desse lado, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, então vai dar 50 menos 5 é igual ao meu volume de água que eu preciso. 50 menos 5, 45 ml vai ser o meu volume de água. Então, a alternativa correta, letra C. Agora essa última questão, exercício 3. Em um frasco de ácido sulfúrico padronizado, se lê ácido sulfúrico H2SO4 aquoso, 5 mol molar, né, 5 mol por litro. Densidade, essa letrinha grega aqui, Rho, é densidade 1,83 gramas por ml, em vase no dia 10 de maio de 2023. Qual a massa necessária para se produzir 1,2 litros de uma solução 1,25 molar? Vamos lá, essa questão ela exige um pouco de como é que fala? Ligação com outros conhecimentos, que no caso da densidade, tá? Se ele deu a densidade, você provavelmente vai usar para alguma coisa. Então, vamos lá. Qual a massa necessária para se produzir essa solução aqui? Então, a gente tem que pensar aqui no começo, eu tenho isso daqui, ó. Uma molaridade igual, molaridade no começo, igual a 5 molar. 5 mol por litro. No final, eu tenho que ter uma solução de volume. Volume final. 1,2 litros. Com a molaridade final de 1,25 molar também, tá? O que acontece? Tem uma molaridade inicial, tem um volume final, tem molaridade final, mas não tem um volume inicial. Então eu tenho que descobrir o volume inicial, tá? Então 5 vezes o volume inicial é igual a 1,2 vezes 1,25. 1,2 vezes 1,25 dá 1,5. Dividido para 5. O volume final, o volume inicial da minha solução, ela tem que ter ali seus 0,3 litros. Bom, se ela tem 0,3 litros, eu preciso saber agora a massa que 0,3 litros ocupa, né? Então ele me dá a densidade justamente para eu passar de massa, de litro, né, volume, para massa. Então, eu tenho ali que a densidade, né, só para a gente lembrar, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu já tenho o valor da densidade, que é 1,83. A minha massa é o que eu quero saber, que ele pede aqui na questão, eu não sei. Mas o volume eu sei. O volume eu sei que é 0,3 litros. Só que aqui, ó, tá em ml. Então aqui eu também tenho que colocar em ml, que vai dar 300 ml. Tá? Então, multiplica esses dois aqui. 1,83 vezes 300 vai dar a minha massa da solução, né? A minha massa no caso da solução inicial vai ter que ser igual a 549 gramas. No caso é 1,83 vezes 300 gramas. E essa é a resposta da questão. Então é isso, gente. Acho que
tá bom? Esses exercícios aí vão ajudar bastante, né? Cara, tu não entendeu, volta o vídeo. Procure outros exercícios na internet, porque eles ajudam bastante. Ainda mais essa parte de concentração, né, diluição, ela é bem prática. Então os exercícios vão falar bem coisas práticas, assim. Num laboratório aconteceu isso, aquilo, outro. Vai precisar de uma solução tal, como é que ele prepara, né? Se ele dilui o ácido na água ou a água no ácido, tem que saber todo esse conhecimento para conseguir responder algumas questões. Tem questões que é assim, que mistura essa parte dos cálculos junto com a parte prática. Então elas são até que interessantes para conseguir responder, justamente porque envolve ali vários conhecimentos. E é isso, até o próximo vídeo, galera.